Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar como Jesus tratava os caídos. Será que alguém pode se dizer que está em pé o tempo todo, que nunca caiu e nem nunca vai cair? Quando você olha para alguém caído, qual o sentimento que você tem? Nossa tendência humana é estender o dedo, emitir julgamento, juízo. Jesus disse: quem está em pé, cuide não caia. No tempo que Jesus andava aqui, os discípulos, as autoridades religiosas da época queriam pegá-lo na palavra, questionar a sua autoridade, julgar. Então, como você trata uma pessoa que cai, denota a situação, o sentimento que você tem com relação a você mesmo. E só há um que é juiz e autoridade, que é Deus. Nós vamos falar da mulher pega em adultério. Uma mulher bonita, que foi levada ao erro. Essa passagem está em João 8, de 1 a 11. Ela foi levada ao erro por alguém que deveria cuidar dela, o próprio tio. Mas que depois ele começou a ameaçá-la. E ela, para se ver livre do peso da culpa, mudou de cidade. Mas ao invés dela se libertar, ela continuou caindo no erro. Mas o coração angustiado, ela ouviu falar de um pregador itinerante que passava por ali e conseguia acalmar o coração e trazer paz. Uma pessoa caída, ela sente muita culpa. E essa moça buscava, cada vez que o pregador passava por ali, já ela em outra cidade, Magdala, mas esse pregador orava com ela ao Pai Eterno e ela se via liberta da culpa. Enquanto ela permanecia aos pés do Senhor, ela se sentia livre da culpa. Mas não é tão fácil se ver livre do erro. E com alguém para incriminar e estender o dedo, ela caía vez após vez, até que ela disse: basta. Deus estava trabalhando no coração dela e ela retornou para a sua cidade. Qual não foi sua surpresa ao ouvir ela chegando com seus poucos pertences na sua cidade Betânia? Ela ouve ao longe uma voz familiar. E qual não foi sua surpresa ao ver que a pessoa que a levou ao erro, o seu tio, estava gravemente enfermo da lepra. Mas o sentimento de alguém que vê alguém que levou você ao fundo do poço é de, humanamente falando, é de julgar também. Está pagando pelo erro. Mas Maria não. Quando ela ouviu, o Senhor estava trabalhando no coração dela e fazendo ela se sentir livre, livre do peso da culpa, livre para orar pelo seu tio e pedir que Deus o libertasse, que Deus o restaurasse. E o Senhor ouviu. E ela voltou para sua casa e Simão ficou curado. Então o pregador vai a essa cidade e Simão vai dar uma longa festa em homenagem
a esse pregador. Mas Maria não foi nem convidada, mas ela queria demonstrar sua gratidão pelo que ela recebeu. E como ela demonstrar sua gratidão? Mas mesmo estando nessa cidade, ela ainda caiu no mesmo erro. E num dia desses, ela foi apanhada em flagrante. E todos queriam apedrejá-la. Se esqueceram de que ela não estava só, mas o alvo era questionar a autoridade de Jesus. Ali estavam todos os acusadores, inclusive do Senhor. Quando você acusa alguém, você está acusando o próprio Deus. Ele é responsável, como Adão fez. E essa moça, pega numa situação dessa, ela demonstrou, ela foi colocada diante da única pessoa que poderia perdoá-la, o Senhor Jesus. E todos tiveram que abaixar sua mão, porque ali estava escrito no chão o pecado de cada um deles. E eles não puderam nem incriminar o Senhor. Então Simão dá uma festa e ela vai nessa festa demonstrar sua gratidão. Com o dinheiro que ela tinha, ela comprou um perfume caro, um vaso de alabastro, um perfume de nardo puro. E ela entrou sorrateiramente, esperando que ninguém fosse reconhecê-la. Mas quando ela abriu o vidro de perfume e derramou aos pés do Senhor, o ambiente ficou perfumado. E Simão estava ali. Parece que ele não entendeu que ele fora muito perdoado, mas ele não tinha reconhecimento no seu coração. E Maria teve reconhecimento. E Simão precisou ouvir a parábola do credor incompassivo. Maria foi muito perdoada, por isso ela estava tendo aquela atitude que estava ungindo o Senhor, já preparando ele para a sua morte. Como é a sua atitude diante de um caído? Você conhece a história dele? Você sabe o que o levou à queda? O Senhor nos mostra que quando nós oramos, nós somos restaurados. Então nós vamos orar para que Deus nos restaure, porque quem está em pé, cuide não caia. Oxalá estejamos de joelho e não em pé, para Deus nos colocar em pé. Vamos orar? Pai querido que está no céu, o Senhor ouviu a nossa oração. Ouça, Senhor, perdoa o nosso pecado de muitas vezes estender o dedo. Tem compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Transforma-nos a tua imagem e semelhança, na certeza que fomos ouvidos. Cura-nos e salva-nos para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém.